ao Voto na EBM, o seu debate presencial que vai direto ao ponto, com aquela pitada de descontração e informação que vocês merecem nesse momento decisivo para a nossa nação. Eu sou Magnus Blackwood e a partir de agora vamos colocar nossos candidatos frente a frente para conversar sobre temas que realmente importam para o nosso futuro. Os candidatos já podem entrar. Vamos ter 5 blocos de perguntas. Cada candidato responderá por 5 minutos, com direito a 3 réplicas, para garantir o debate de forma crucial ao civil. Vamos começar então? Soberania e interferência estrangeira. Como assegurar a soberania brasileira frente a pressões externas, sem prejudicar a cooperação internacional necessária para combater crimes transnacionais? Então, podemos começar com o senhor Pedro? Candidatos e boa noite ao senhor Magnus. O tema que nos reúne hoje é central para a existência e o futuro do nosso país, a soberania nacional e os desafios que enfrentamos diante da interferência estrangeira. Soberania não é apenas um conceito jurídico ou diplomático. A soberania é a capacidade de um país decidir seu próprio destino, de tomar decisões que reflitam os interesses da sua população, de defender suas fronteiras, sua economia e sua cultura sem depender de imposições externas. Infelizmente, o Brasil tem historicamente enfrentado pressões internacionais que muitas das vezes buscam nos influenciar a favor de interesses que nem sempre coincidem com os nossos. A história mostra que quem abdica da soberania em troca de benefícios imediatos perdem ao longo prazo, e o Brasil não pode se dar a esse luxo. Em momentos anteriores, o Brasil experimentou momentos em que a interferência estrangeira se manifestou de diversas formas. Não podemos ignorar que o mundo é interconectado. O Brasil participa de tratados internacionais, de comércio globais e de organismos multilaterais, mas participar não significa submeter-se. O MDB acredita que parcerias internacionais devem ser firmadas com base em interesse mútuo, respeito à nossa soberania e benefício concreto para o povo brasileiro. Hoje vivemos um período em que a tecnologia, a economia e a informação atravessam fronteiras com velocidade sem precedentes. Isso aumenta a exposição do Brasil a interferências externas, sejam elas econômicas ou políticas.
O MDB também entende que o Brasil deve ser independente, mas conectado. Independente significa decidir soberanamente sobre nossas políticas fiscais, sociais, ambientais e militares, sem submissão a interesses externos. Conectado significa participar do comércio global, de acordos multilaterais e diálogos internacionais, promovendo desenvolvimento e oportunidade para o nosso povo. Sabemos que não é tarefa simples. A diplomacia exige habilidade, firmeza e visão estratégica. O Brasil precisa de uma política externa que defenda seus interesses econômicos, tecnológicos e ambientais, mas também que construa alianças sólidas que fortaleçam o nosso país, sem abrir mão, é claro, da nossa autonomia. O MDB também propõe, nesse sentido, uma estratégia de soberania econômica baseada em 3 pilares: fortalecimento da indústria nacional. Precisamos de política que incentive inovação, tecnologia, energia e agricultura, garantindo que setores estratégicos do Brasil não dependam de países estrangeiros para sua sobrevivência ou crescimento. Diversificação comercial e diplomática. Não podemos nos limitar a um único parceiro ou bloco. O Brasil deve ter relações equilibradas com diferentes regiões do mundo, negociando com firmeza em favor do nosso desenvolvimento. Controle e segurança de dados estratégicos e tecnologia. O avanço digital traz oportunidades, mas também vulnerabilidades. A soberania digital é tão importante quanto a territorial ou econômica. O Brasil deve proteger sua infraestrutura crítica, dados e tecnologia estratégica. Soberania também significa garantir que nossas fronteiras, nosso território, nosso espaço aéreo e marítimo sejam respeitados. O Brasil tem riquezas naturais e estratégicas, energia, biodiversidade e minerais, que devem ser geridas com prioridade para o interesse nacional. O Movimento Democrático Brasileiro acredita que a política de defesa pode ser forte, moderna e independente, que não dependa de aprovações externas para proteger o país. Então é preciso investir em capacidades militares estratégicas, defesa cibernética e inteligência nacional, garantindo que as decisões de segurança não sejam condicionadas por interesse de terceiros. E é impossível ignorar que alguns países tentam exercer influência sobre políticas internas do Brasil, seja via mídia internacional, condicionamento econômico ou pressão diplomática. Nós defendemos que qualquer negociação externa deve ser transparente, baseada em interesse nacional e com prestações de conta ao povo brasileiro. Não se trata de fechar o país ao mundo, mas de participar ativamente do nosso cenário global, com independência e firmeza, evitando acordos que coloquem nossos recursos, soberania e futuro nas mãos de terceiros. O Brasil, ele detém a maior parte da Amazônia e da biodiversidade global, como nós já sabemos, recursos que têm importância planetária. A pressão internacional, muitas das vezes, busca condicionar a nossa gestão ambiental a interesses de outros países. Portanto, nós defendemos a gestão ambiental soberana, baseada em ciência, tecnologia e desenvolvimento sustentável, sem abrir mão da nossa soberania, é claro. O Brasil deve liderar globalmente em inovação ambiental, mas sempre em coordenação com seus interesses e suas populações, e não em função de pressão externa. Portanto, nós estamos propondo política externa assertiva, com defesa clara dos interesses nacionais em todos os acordos internacionais, investimento estratégico em tecnologia, energia e ciência, reduzindo dependência externa, fortalecimento da diplomacia econômica, negociando acordos comerciais que beneficiem empregos e inovação no Brasil, modernização das Forças Armadas, garantindo defesa territorial e cibernética independente, proteção da soberania digital e econômica, prevenindo influência externa em setores estratégicos. Em resumo, soberania não é apenas um conceito abstrato, é capacidade de decidir, proteger, inovar e avançar em benefício da população estrangeira, da população brasileira. Interferência estrangeira não é inevitável, é desafiável, mas isso exige experiência, visão estratégica e compromisso com o interesse nacional. Soberania é decidir, não ser decidido. É defender o país, não ser defendido por outros. O Brasil precisa de firmeza, estratégia e coragem. E é isso que o MDB oferece. No mais é isso.
Agora vamos para o candidato Eita, bexiga. Silvio Santos.
Pronto, agora será que o senhor Pedro já pode? Boa noite para todo o Brasil e para quem não está assistindo e para os candidatos. Basicamente, a soberania é um conceito muito importante para o país, porque a soberania seria defender os interesses culturais e outros interesses. E esse negócio europeu tá fazendo ataques e muitas coisas ruins contra o BBR. O Brasil não precisa ficar no passado fazendo contra-ataques. A nossa proposta é aumentar a nossa tecnologia de segurança, quanto para cidadãos, quanto nas fronteiras. Além disso, precisamos de decisões e coisas mais rigorosas contra países já sancionados. Além disso, precisamos aumentar a nossa indústria para a soberania. É isso. Obrigada. Certo. Agora, em que medida o Brasil deveria exigir maior transparência de sanções econômicas impostas por países estrangeiros sobre setores estratégicos nacionais? O senhor Caio pode iniciar. Sanções externas ou internas impactarem setores estratégicos. Por quê? Porque as decisões opacas podem gerar prejuízos irreversíveis, afetando não apenas a empresa, mas diversos brasileiros que dependem de setores para trabalhar, consumir e inovar. Setores estratégicos representam o futuro e a independência do nosso país. E eles não podem ser comprometidos por decisões tomadas de forma opaca, sem critérios claros ou com interesses alheios ao Brasil. A exigência de transparência garante que qualquer medida, seja interna ou fruto de pressões externas, respeite os interesses nacionais, minimize danos econômicos e preserve a competitividade de nossas empresas no cenário global. A transparência também é uma forma de fortalecer a posição do Brasil no mundo, um país que atua de forma aberta e responsável, inspira confiança. Ao exigir clareza em sanções, o Brasil envia 3 mensagens importantes. Para investidores, que as nossas políticas são previsíveis e seguras. Para aliados internacionais, que o país atua com responsabilidade, negociando acordos claros e fundamentados. 3. Para a população, que cada decisão econômica é tomada em defesa do interesse nacional e não de interesse de terceiros. Sanções mal definidas ou pouco transparentes podem gerar desemprego, fechamento de empresas e perda de tecnologia estratégica. É dever do governo garantir que cada medida tenha estudo de impacto, seja comunicada de forma clara e envolva diálogo com os setores afetados. Nós acreditamos que a transparência não é apenas um princípio ético, é ferramenta de gestão inteligente que permite corrigir distorções, prever consequências e proteger empregos. Portanto, temos algumas propostas. Comitê Nacional de Setores Estratégicos, um órgão técnico independente que avalie sanções antes da implementação, garantindo que decisões sejam embasadas em dados, estudos de impacto e segurança nacional.
Prestação de conta pública. Cada medida sancionatória deve ser detalhada, com impactos econômicos e sociais claros, para que empresas, investidores e sociedade possam se preparar e responder adequadamente. Monitoramento contínuo e revisões periódicas. Nenhuma sanção deve ser permanente sem avaliação, garantindo flexibilidade e segurança jurídica para os setores estratégicos. Diálogo com o setor privado e internacional. Envolvimento das partes afetadas e comunicação clara com parceiros globais, assegurando que os interesses brasileiros permaneçam. Enquanto alguns partidos podem se contentar com medidas impositivas ou reativas, nós propomos gestão proativa baseada em transparência, análise e proteção estratégica. Não se trata aqui de radicalismo, mas de pragmatismo soberano. Defender setores estratégicos é defender o emprego, a inovação e o futuro do Brasil. Não podemos permitir que decisões externas ou internas tomadas às pressas comprometam nossa independência econômica e capacidade de decisão. Portanto, exigir transparência total em sanções econômicas é um dever de qualquer governo que queira proteger sua soberania, gerar confiança no mercado e garantir que os brasileiros continuem a ter emprego, tecnologia e prosperidade. Transparência não é um detalhe, é defesa do Brasil, é proteção do nosso povo e a garantia de que ninguém decidirá nosso futuro por nós. Obrigado. Muito bem, agora para o candidato Silvio Santos. Bem, agora para o candidato Pedro. Pode iniciar. Olá, galera. Então, a transparência é um negócio muito importante para um país, pois além de o cidadão ficar sabendo
sem a transparência, pode causar danos muito maiores nesse país. Por isso, nós do PSL, Partido Social Liberal, queremos, criar um site para ter essa transparência, para documentar sanções e para a gente fazer, uma avaliação para tentar negociar, para reverter essa sanção. Além disso, eu proponho uma criação de um programa para fortalecer setores médios e pequenos que, mesmo menos afetados da crise, a gente pode ajudar também. A crise também. A gente pode ajudar nos setores, quanto pequenos, médios e grandes. E é isso. Ok, agora, a próxima pergunta. Qual é a sua visão sobre a jurisdição extraterritorial em questões ambientais e de combate à corrupção? E como o Brasil pode defender seus interesses sem isolar-se internacionalmente? Pode iniciar o senhor Caio. Então, esse combate à corrupção deveria ser muito maior. E precisamos de mais análise e mais operações para acabar de vez com a corrupção. Além disso, poderia aumentar também os programas de melhorar o meio ambiente, como novas áreas verdes e combate às queimadas na floresta amazônica e outras queimadas em outras regiões. E também é necessário aumentar o turismo ecológico, pois a gente propõe mais incentivo ao turismo ecológico, pois além de fortalecer, dá lucro para lugares de área verde, revertendo para o orçamento, para o governo. E é isso. Muito bem, agora gostaria que o senhor Cauã respondesse a pergunta. Você pode repetir de novo, que eu não deu para ouvir de novo. Certo. Qual é a sua visão sobre a jurisdição extraterritorial em questões ambientais e de combate à corrupção? Como o Brasil pode defender seus interesses sem isolar-se internacionalmente? Certo. Vamos lá. Primeiramente, o tema jurisdição extraterritorial, especialmente em questões ambientais e de combate à corrupção, é essencial na discussão. A jurisdição extraterritorial ocorre quando um país tenta aplicar suas leis ou regulamentos fora de seu território, influenciando a soberania de outros estados. Quando bem intencionada, essa prática busca proteger interesses globais, como o meio ambiente ou integridade financeira. Quando mal utilizada, pode impor agendas externas que não refletem nossas prioridades, cultura ou desenvolvimento econômico. O Brasil é um país soberano com dimensões continentais, riquezas naturais estratégicas e uma população que depende de políticas consistentes e coerentes. Precisamos, portanto, defender nossa soberania enquanto permanecemos ativos no cenário internacional. O mundo tem pressionado frequentemente o Brasil. E a intenção declarada nossa é proteger o meio ambiente, algo que nós compartilhamos e valorizamos. Mas devemos fazer isso com autonomia e planejamento estratégico, e não sob pressão ou imposição externa. Nós acreditamos que o Brasil pode e deve ser líder ambiental global, mas de forma independente e soberana. Por isso, estamos propondo políticas ambientais nacionais robustas, ou seja, regulamentações claras, fiscalização eficiente e uso de tecnologia de ponta para monitoramento da Amazônia e de áreas de preservação, diálogo internacional equilibrado, fazer acordos ambientais com benefícios
concretos para o Brasil, evitando imposições externas que condicione o nosso comércio ou a nossa política interna, e soberania na implementação de políticas. O Brasil define como cumprir metas ambientais, adaptando-as à realidade econômica e social do país, mostrando que desenvolvimento e preservação podem andar juntos. Outro campo crítico é a jurisdição extraterritorial em combate à corrupção, que visa responsabilizar empresas e pessoas fora do país por atos ilícitos cometidos em outros territórios. Novamente, o objetivo pode ser legítimo, combater fraude e proteger mercados, mas não podemos aceitar que o Brasil seja subordinado a regras externas que nem sempre respeitam nossas leis ou sistema judicial. Nós defendemos que o país deve fortalecer suas próprias instituições, como a Justiça, o Ministério Público e órgãos de controle, precisam de recursos, autonomia e transparência para agir de forma eficaz, garantindo que o Brasil combata corrupção sem depender de pressões externas. Cooperação internacional baseada em reciprocidade e soberania, acordos firmados devem ser com países que respeitam o direito brasileiro, evitando decisões unilaterais que prejudiquem as nossas empresas ou cidadãos, prestação de conta e transparência. Toda ação anticorrupção deve ser clara, previsível e baseada nas nossas leis, mostrando que o país pode e deve liderar o combate à corrupção global sem abrir mão de sua autonomia. Jurisdição extraterritorial não é uma ameaça inevitável, mas um desafio que exige sabedoria, firmeza e planejamento estratégico. O movimento democrático brasileiro acredita que o Brasil pode ser protagonista global, defender sua soberania e, ao mesmo tempo, contribuir para soluções internacionais de forma responsável. Não se trata de fechar para o mundo, mas de agir com clareza, estratégia e visão de longo prazo, garantindo que nossas decisões reflitam os interesses do povo brasileiro e não agendas externas. A soberania não é um isolamento, Bom, agora que o candidato Silvio Santos não vai poder responder, vamos para a próxima pergunta. O que o governo faria para evitar dependência tecnológica em áreas sensíveis, sem perder parcerias comerciais essenciais? Pode responder, Cauã. A pergunta foi o que o governo faria para evitar a dependência tecnológica em áreas sensíveis sem evitar parcerias, é isso? Sem perder parcerias comerciais essenciais. Entendi. Tá. Eita, desliguei sem querer o áudio. O tema da dependência tecnológica é central para a soberania, a competitividade e a segurança do nosso país. Vivemos em um mundo globalizado onde a tecnologia é a base do desenvolvimento econômico, da defesa nacional, da inovação científica e da competitividade industrial. O desafio não é apenas econômico, mas estratégico. Como garantir que o Brasil controle suas tecnologias críticas sem se isolar do comércio global ou perder oportunidades de parcerias internacionais? O primeiro passo é definir claramente quais áreas são estratégicas e críticas. Entre elas, podemos destacar energia, geração, transmissão e tecnologias limpas estratégicas, defesa e segurança cibernética, sistemas de proteção de dados, inteligência e comunicação, biotecnologia e farmacêutica, produção de vacinas e medicamentos estratégicos e pesquisa genética, agricultura e alimentos, sementes, biotecnologias, tecnologias de irrigação, tecnologia da informação, infraestrutura de redes, nuvem e dados estratégicos. Nós entendemos que não podemos depender exclusivamente de fornecedores externos nessas áreas, sob risco de comprometimento da nossa soberania, da nossa segurança e da capacidade de respostas
a crises. Para reduzir essa dependência, o governo deve fortalecer pesquisa, desenvolvimento e produção interna. Isso inclui incentivo fiscal e crédito, parques tecnológicos e centros de inovação, capacitação de talentos, investimento em parcerias públicos-privadas. O objetivo é criar uma base tecnológica robusta, permitindo ao Brasil desenvolver soluções próprias ao mesmo tempo em que participa do mercado global. E reduzir essa dependência não significa nos isolarmos. O Brasil deve continuar fechando acordos comerciais e tecnológicos, mas com critérios claros. Assim, nós iremos nos manter aberto, né, ao comércio e à cooperação internacional, mas com estratégia, controle e autonomia. E em um mundo cada vez mais digital, dependência tecnológica também é dependência de dados e infraestrutura. Então, reduzir a dependência tecnológica em setores sensíveis não significa cortar o Brasil do mundo, significa fortalecer nosso país, proteger nossa soberania e garantir que cada parceria comercial seja uma oportunidade de crescimento mútuo e não uma fonte de vulnerabilidade. Nós defendemos políticas que combinem inovação, desenvolvimento interno e cooperação internacional inteligente, garantindo que o Brasil seja protagonista de seu futuro, dono de suas tecnologias e respeitado no cenário global. Independência tecnológica é soberania, parcerias inteligentes são poder. O Brasil pode e deve ter ambos, com estratégia, visão e coragem. É isso. Perfeito. Agora eu gostaria que o candidato Pedro respondesse a pergunta. Olá, basicamente, a independência tecnológica é muito importante. E também devemos, fazer mais captação de talentos, mais vagas abertas e fazer um monte de coisas. Independência tecnológica não significa que o Brasil vai ficar muito afastado, mas para fortalecer muito o país e para o país ficar muito melhor. É isso. Então, também, né? Independência tecnológica. A gente precisa também fortalecer a tecnologia, principalmente em setores que já têm muita tecnologia, e deveríamos melhorar esses setores que têm muita tecnologia. Isso vai fortalecer a ficção, quer dizer, tecnologia, e vai fortalecer a nossa economia. E também precisamos adicionar tecnologias iniciais para muitos setores menores que não têm tecnologia, para assim a tecnologia se fortalecer muito no país e também o país precisa fazer acordos tecnológicos com outros países para o Brasil se fortalecer, além de nacional e de forma internacional também. É isso. Além disso, peraí. Além disso, a tecnologia nacional precisa de mais investimentos. Por isso, devemos aumentar os nossos investimentos e criar o Programa Nacional de Tecnologia, PNT, para fortalecer a nossa tecnologia. A tecnologia não significa de outros países, mas a tecnologia nacional e nacional vai ser muito melhor. É isso. Agora, para a próxima pergunta, quais mecanismos o senhor propõe para monitorar e mitigar
Interferência de institutos europeus em políticas públicas brasileiras. Pode iniciar. Interferências de institutos europeus